Em uma tentativa de envergonhá-la, um milionário ordena que sua empregada negra pinte na frente de seus convidados. Sua arte, no entanto, revela seu talento inegável, chocando a todos e forçando seu empregador a confrontar seus próprios preconceitos. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. Os lustres lançavam um brilho dourado sobre os pisos de mármore da mansão de Charles Whitman em Manhattan. O ar zumbia com a conversa da elite de Nova York. Gestores de fundos de hedge, magnatas imobiliários e executivos da mídia se misturavam enquanto os garçons serpenteavam pela multidão com taças de champanhe equilibradas em bandejas de prata. Charles Whitman estava no centro de seu grande salão de baile, uma taça de Lafite Hotel de 1982 em sua mão bem cuidada. Seu smoking Tom Ford sob medida o diferenciava até mesmo de seus convidados bem vestidos. Aos 55 anos, seus cabelos prateados e feições marcantes lhe davam a aparência distinta de um rico antigo, embora sua riqueza fosse inteiramente conquistada por ele mesmo. Senhoras e senhores, ele anunciou, sua voz ecoando pela sala com autoridade praticada. Esta noite não é apenas mais uma celebração. Eu preparei algo especial. Ele fez uma pausa, trocando olhares cúmplices com vários convidados que pareciam estar por dentro do que estava por vir. A multidão se aproximou, ansiosa para ouvir mais do homem cujo patrimônio líquido havia recentemente ultrapassado a marca de $1 bilhão. Na cozinha, as mãos de Clara Johnson tremiam enquanto ela arrumava canapés em uma bandeja de servir. Os outros membros da equipe se moviam ao redor dela com eficiência praticada, mas ela permaneceu enraizada no lugar, seu uniforme engomado parecendo repentinamente muito apertado. Aos 32 anos, ela trabalhava na casa dos Whitman há 5 anos, mantendo a cabeça baixa e seus sonhos de se tornar uma artista enterrados profundamente. Através das portas giratórias da cozinha, ela podia ouvir a voz de Charles ficando mais alta, mais teatral. Seu estômago embrulhou, ela sabia o que estava por vir. Mais cedo naquele dia, ele a encurralou no corredor de serviço R, seu sorriso predatório enquanto ele delineava seus planos para o entretenimento da noite. A risada da multidão filtrava-se do salão de baile, pontuada pelo tilintar de copos e os acordes suaves do 10 do quarteto contratado. Clara olhou para o relógio, 21h45. 15 minutos até que ela fosse chamada. Em um canto tranquilo da cozinha, ela pegou seu telefone e olhou para a foto que mantinha como fundo, uma pequena pintura que ela havia feito das mãos de sua avó. A velha sempre a encorajou à arte, mesmo quando Clara teve que desistir da escola de arte para sustentar sua família. Seu talento é um presente de Deus, sua avó costumava dizer. Não deixe ninguém diminuir sua luz. De volta ao salão de baile, Charles estava trabalhando a multidão com maestria. Você sabe, nós falamos sobre cultura e refinamento, ele disse, gesticulando com sua taça de vinho. Mas às vezes os espécimes mais fascinantes de expressão artística vêm dos lugares mais inesperados. Vários convidados riram, já um pouco bêbados e ansiosos para fazer parte de qualquer espetáculo que seu anfitrião tivesse planejado. Um pequeno palco havia sido montado em uma extremidade do salão de baile, completo com um cavalete, tela e iluminação profissional. Ao lado dele, havia uma série de materiais de arte caros, pincéis, óleos e acrílicos que custavam mais do que Clara fazia em uma semana. A configuração parecia quase respeitosa, o que tornava a humilhação iminente ainda mais aguda. Harrison, Charlie chamou seu mordomo-chefe. Por favor, traga a senhorita Johnson da cozinha. É hora do nosso entretenimento noturno. Sua ênfase na última palavra arrancou mais risadas cúmplices da multidão. Eles começaram a se reunir ao redor da área do palco, taças de vinho nas mãos, como membros da plateia em um show de circo. Clara ouviu seu nome ser chamado e fechou os olhos brevemente, se preparando. Ela guardou o telefone e ajeitou o uniforme. Ao passar pelas portas da cozinha, ela captou trechos da conversa dos convidados. É essa a empregada de quem ele estava nos falando. Oh, essa deve ser divertido. Charlie sempre sabe como dar um show. A multidão se abriu enquanto ela caminhava em direção ao palco, seus olhos seguindo seu movimento com uma mistura de curiosidade e desdém. Charles estava na frente, seu sorriso largo e artificial sob as luzes brilhantes. Ah, Clara, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem.
Por que você não mostra aos nossos convidados seus talentos artísticos? A sala ficou em silêncio, exceto por algumas risadinhas abafadas. Clara subiu os 3 degraus até o palco, seus sapatos estalando contra a madeira polida. Os materiais de arte diante dela eram de primeira qualidade, muito melhores do que qualquer coisa que ela já tinha usado. Apesar do medo e da raiva, seus dedos coçavam para segurar os pincéis. Charles a observou com diversão mal disfarçada, certo de que havia orquestrado o entretenimento perfeito para seus convidados. O que ele não percebeu foi o leve endireitamento da coluna de Clara quando ela pegou o primeiro pincel, ou a maneira como seus olhos mudaram quando ela olhou para a tela em branco. O que ele não conseguiu ver foi o fogo começando a queimar por trás de sua expressão cuidadosamente composta. A mão de Clara pairava sobre a tela, o pincel caro tremendo levemente em sua pegada. Os holofotes pareciam quentes em sua pele, e o peso de dezenas de olhares expectantes pressionava suas costas. Em algum lugar na multidão, alguém sussurrou: "Isso deve ser bom", seguido por uma risada mal contida. Anos de sessões de pintura matinais antes do trabalho passaram por sua mente. Horas gastas em seu pequeno apartamento, praticando técnicas que aprenderá em vídeos do YouTube e livros da biblioteca porque não podia pagar por aulas adequadas. O canto apertado de seu quarto que servia como seu estúdio improvisado, onde ela se perdia em cores e formas até que seu alarme a lembrasse que era hora de vestir seu uniforme e ir trabalhar. Com lentidão deliberada, ela mergulhou seu pincel na tinta. A primeira pincelada na tela silenciou algumas das risadinhas. A segunda pincelada fez alguém no fundo da sala lean forward. No terceiro, a atmosfera na sala começou a mudar imperceptivelmente. Clara trabalhava com movimentos rápidos e confiantes agora, sua hesitação inicial esquecida. A memória muscular de inúmeras horas de prática assumiu. Ela misturou cores com precisão, criando tons que falavam de profundidade e sombra. A pintura começou a tomar forma. Não o rabisco amador que o público esperava, mas algo completamente diferente. Na tela, uma cena surgiu, as mãos de uma mulher, envelhecidas e fortes, segurando um uniforme amassado. Atrás delas, uma janela mostrava uma paisagem urbana ao amanhecer, o céu sangrando do escuro para o claro. Os detalhes eram nítidos, inabaláveis, cada ruga, cada calo representado com precisão devastadora. Charles mudou seu peso de um pé para o outro, seu sorriso se tornando fixo e incerto. Este não era o espetáculo divertido que ele havia planejado. A pintura era boa demais, real demais, crua demais. Ela forçava os espectadores a confrontar as mesmas coisas que sua festa deveria ajudá-los a esquecer. Entre os convidados, Victor Hyde, um proeminente crítico de arte conhecido por suas críticas mordazes no New York Times, pousou sua bebida e se aproximou do palco. Seus olhos se estreitaram enquanto ele estudava a técnica de Clara. 30 anos de crítica de arte o ensinaram a reconhecer talentos genuínos, e o que ele viu o fez pegar seu telefone para fazer anotações. A pintura continuou a evoluir. Clara adicionou camadas de significado a cada pincelada, o orgulho na postura da mulher apesar de suas roupas humildes, a dignidade em suas mãos desgastadas pelo trabalho, a esperança no amanhecer. Era uma celebração e uma acusação, linda e desconfortável. Os sussurros na sala mudaram de tom. Quem a ensinou a pintar assim? Olhe como ela lida com a luz. Isso é algum tipo de armação. Victor Hyde se aproximou ainda mais, agora parado diretamente em frente ao palco. Seu olhar treinado captou as influências sutis em seu trabalho, dicas de Hopper no uso da luz, toques de Vermeer nos detalhes íntimos, mas todos transformados em algo exclusivamente dela. Ele começou a fazer anotações rápidas em seu telefone, seus dedos se movendo rapidamente pela tela. Clara permaneceu focada em seu trabalho, tentando ignorar a atmosfera em mudança ao seu redor. Mas ela podia sentir isso, a mudança de zombaria para incerteza e para algo próximo ao respeito. O pincel caro em sua mão não parecia mais estranho. Ele se tornou uma extensão de sua vontade, sua voz, sua verdade. Mais convidados gravitaram em direção ao palco, atraídos pelos crescentes murmúrios de apreciação. A pintura estava se tornando impossível de ser descartada como mero entretenimento. Ela exigia atenção, reconhecimento da habilidade e visão do artista. Charles observou sua noite cuidadosamente orquestrada a escapar dele. A pintura não era apenas boa, era excepcional,
pior, era significativa. O que deveria ser um momento de humilhação havia se transformado em algo totalmente diferente. Ele chamou a atenção de Victor Hyde e viu algo ali que fez seu estômago apertar. Interesse profissional genuíno. A sala ficou mais silenciosa agora. A risada anterior substituída pelos sons suaves do pincel de Clara contra a tela e o murmúrio ocasional de apreciação. O quarteto de jazz parou de tocar, seus membros atraídos pela demonstração de arte improvisada como todos os outros. Victor Hyde tirou seu cartão de visita e o segurou pronto, sua expressão intensa. Em sua mente, ele já estava compondo as linhas de abertura do que poderia ser sua crítica mais importante da temporada. A história era quase perfeita demais. A tentativa de humilhação do homem rico se transformou em uma descoberta inesperada de talento artístico genuíno. Clara continuou pintando, cada pincelada deliberada e proposital. Ela não estava mais apenas criando arte. Ela estava contando sua história, sua verdade, em uma linguagem mais poderosa do que palavras. E apesar de seus preconceitos iniciais, apesar de suas roupas caras e vidas privilegiadas, o público estava começando a entender. A transformação da atmosfera do salão de baile à esfera estava completa. Onde havia risos e crueldade casual, agora havia apenas o silêncio abafado de apreciação genuína. As mesmas pessoas que se reuniram para testemunhar uma zombaria se viram testemunhas de algo completamente diferente. O surgimento de um talento inegável. Até os garçons pararam de circular, ficando nas bordas da sala com suas bandejas esquecidas nas mãos. A pintura se tornou um imã, atraindo todos para mais perto, forçando-os a confrontar seus próprios preconceitos. A arte de Clara transformou o palco de Charles em sua própria plataforma, e o poder na sala mudou palpavelmente. Os rostos na multidão refletiam uma mistura complexa de emoções, constrangimento daqueles que riram antes, espanto dos entusiastas da arte e confusão daqueles que ainda tentavam reconciliar a mulher no uniforme de empregada com a obra-prima tomando forma diante deles. Vários convidados que haviam feito comentários depreciativos antes agora tentavam se posicionar como se fossem admiradores o tempo todo. Charles ficou ligeiramente afastado da multidão, sua expressão ilegível. A taça de vinho em sua mão havia sido esquecida, o líquido caro esquentando. Ele observou seus convidados, pessoas que normalmente ficavam penduradas em cada palavra sua, ignorá-lo completamente em favor da mulher que ele pretendia humilhar. A ironia não passou despercebida para ele, mas também não o desconforto crescente em seu peito. Na porta da cozinha, Marie, outra funcionária da casa de Charles e amiga mais próxima de Clara, observava com lágrimas nos olhos. Ela sabia do talento de Clara. Tinha visto os pequenos esboços que ela fazia durante os intervalos para o almoço, tinha ouvido ela falar sobre as aulas de arte que teve que abandonar. Agora, observando sua amiga comandar a atenção da elite de Manhattan por pura habilidade, Marie sentiu um orgulho feroz. Essa é minha garota. Marie sussurrou baixinho, alto o suficiente para o garçom mais próximo ouvir. Mostre a eles quem você realmente é. Clara podia sentir o apoio de Marie através da sala, como uma corrente de ar quente em suas costas. Isso lhe deu força para continuar, para despejar mais de si mesma na pintura. Seu pincel se movia com confiança crescente, adicionando toques sutis que transformavam uma pintura meramente excelente em algo extraordinário. O crítico, Victor Hyde, havia puxado um pequeno caderno agora, seu telefone aparentemente insuficiente para sua crescente lista de observações. Sua reputação de honestidade brutal tornava seu entusiasmo óbvio ainda mais significativo. Ele escrevia rapidamente, parando ocasionalmente para olhar para a pintura com uma expressão de crescente excitação. Uma das mais proeminentes donas de galeria de Nova York, que havia chegado atrasada e perdido o início do espetáculo, sussurrou urgentemente para sua assistente: "Descubra quem é essa artista." Imediatamente, a assistente assentiu, já digitando em seu tablet, completamente inconsciente de que o currículo da artista consistia principalmente em tarefas domésticas em vez de créditos de exposição. A pintura em si havia se tornado mais do que apenas uma imagem. Era uma declaração sobre dignidade, sobre as pessoas invisíveis que se moviam pelas vidas dos ricos, sobre os talentos e sonhos que estavam escondidos sob uniformes e cargos. A habilidade técnica era inegável, mas era a profundidade emocional que mantinha a sala fascinada. Marie observou vários convidados enxugando os olhos, comovidos pela humanidade crua capturada na tela.
Ela queria rir da ironia. Essas mesmas pessoas que não teriam dado a Clara uma segunda olhada uma hora atrás agora estavam sendo levadas às lágrimas por sua arte. Charles fez um movimento como se fosse dar um passo à frente, talvez para falar, mas se conteve. Pela primeira vez na memória recente, ele parecia inseguro sobre sua posição em sua própria casa. A noite havia se afastado tanto de seu curso pretendido que ele parecia quase perdido, parado no meio de sua festa cara. Durante tudo isso, Clara continuou a pintar, seus movimentos seguros e firmes. Ela havia cruzado algum limite interno e agora estava trabalhando com ter a certeza de alguém que havia encontrado sua verdadeira voz. O uniforme de criada que ela usava parecia ter se transformado de um marcador de seu status em uma espécie de avental de artista, usado com dignidade inesperada. Marie se aproximou do palco, posicionando-se onde Clara pudesse vê-la pelo canto do olho. Ela queria que sua amiga soubesse que ela não estava sozinha naquele momento de transformação. Quando Clara olhou em sua direção, Marie lhe deu um pequeno aceno encorajador, um gesto que falava muito sobre sua história e amizade compartilhadas. A sala prendeu a respiração coletiva, observando a arte e o artista se tornarem testemunhando o momento em que o talento se recusa a ser negado. A hierarquia social que parecia tão sólida no início da noite estava desmoronando, substituída por algo mais genuíno e muito mais interessante. Conforme Clara adicionava as camadas finais à sua pintura, seus movimentos se tornaram mais seguros, quase dançantes em sua fluidez. O medo e a hesitação iniciais haviam se dissipado completamente, substituídos pela pura alegria da criação. Ela não estava mais se apresentando para os convidados de Charles. Ela estava falando sua verdade através da cor e da forma, e o público estava apenas testemunhando sua conversa com a tela. A pintura havia evoluído para uma narrativa complexa. As mãos da mulher segurando o uniforme agora formavam a peça central de uma história maior. Atrás deles, a paisagem urbana havia se tornado mais detalhada, mostrando arranha-céus luxuosos e prédios de apartamentos humildes. A luz do amanhecer atingiu as janelas de ambos, fazendo-os brilhar igualmente. A mensagem era clara, mas não pesada. Dignidade e beleza existiam em todos os lugares, se alguém tivesse olhos para ver. Charles fez várias tentativas de redirecionar o foco da noite. Ele tentou limpar a garganta significativamente, então se moveu para ficar mais perto do palco como se estivesse se preparando para falar. Mas a cada vez, alguém na plateia suspirava com um novo detalhe na pintura, ou Victor Hyde fazia um comentário apreciativo, e a presença de Charles desaparecia de volta em irrelevância. O uso da luz é notável, anunciou Victor Hyde, sua voz crítica ecoando pela sala. Observe como ela cria profundidade por meio de sutis gradações de cor. Isso não é apenas habilidade técnica, é maturidade artística. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Clara. Senhorita Johnson, sua compreensão do claro e escuro rivaliza com a de artistas consagrados que expõem em galerias de Chelsea. A dona da galeria, que havia chegado atrasada, estava agora em sua terceira taça de champanhe, incapaz de conter sua excitação. Ela se aproximou do palco, seus cartões de visita agarrados em uma mão. Sua assistente continuou pesquisando Clara em vários dispositivos, ficando cada vez mais frustrada por não encontrar nenhuma menção à artista em nenhum dos bancos de dados habituais. Clara se permitiu um pequeno sorriso enquanto trabalhava nos detalhes finais. Ela acrescentou toques que só ela entenderia completamente. O tom específico do vestido favorito de sua avó trabalhado no céu, o padrão das cortinas velhas de sua mãe fantasmagóricas no fundo, o formato da janela de sua casa de infância mal visível em um reflexo. Charles, visivelmente agitado, tentou intervir. Bem, isso não é interessante, ele disse, sua voz sem autoridade usual. Talvez devêssemos passar para... Um momento, Charles, Victor Hyde interrompeu, nem mesmo olhando para seu anfitrião. Estamos testemunhando algo extraordinário aqui. Ele se virou para se dirigir à sala em geral. O que estamos vendo esta noite é mais do que apenas proficiência técnica. Esta é uma declaração sobre classe, sobre visibilidade, sobre as barreiras artificiais que construímos na sociedade. Ele gesticulou em direção à pintura. Veja como ela capturou a interação de sombra e luz, como a composição nos força a confrontar nossas próprias suposições sobre valor e beleza. A sala absorveu suas palavras em silêncio reverente.
Vários convidados que chegaram com conhecimento limitado de arte se viram concordando, de repente vendo profundidades que não haviam notado antes. Mesmo aqueles que tinham veio apenas para redes sociais não conseguia desviar o olhar da tela. Clara acrescentou sua pincelada final com cuidado deliberado. Ela deu um passo para trás, permitindo que a pintura falasse por si. O trabalho estava completo e era inegavelmente magistral. As mãos da mulher segurando o uniforme se tornaram um autorretrato e uma declaração universal sobre dignidade no trabalho, sobre sonhos ocultos, sobre a complexidade do valor humano. Vitor Hyde deu um passo à frente, seu comportamento profissional quebrando ligeiramente com emoção genuína. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz carregando o peso de suas décadas de experiência, temos o privilégio de testemunhar o surgimento de uma nova voz significativa na arte contemporânea. Esta não é apenas uma pintura, é uma declaração de presença, uma demanda por reconhecimento. O crítico se virou para Clara, sua expressão séria. Senhorita Johnson, eu já revisei milhares de obras ao longo da minha carreira. Eu já vi peças tecnicamente competentes que me deixaram frio, e já vi obras falhas que me comoveram profundamente. Mas raramente, muito raramente, eu vi tanto maestria técnica quanto verdade emocional combinadas com tanto poder. Charles estava na ponta da multidão, sua noite cuidadosamente orquestrada agora completamente fora de seu controle. O vinho em sua taça tinha ficado quente, esquecido. Ele observou seus convidados, pessoas que normalmente celebravam cada palavra sua, competindo por posição para ter uma visão melhor da pintura, de costas para ele. A sala tinha se tornado uma galeria temporária, com a pintura de Clara como peça central. O quarteto de jazz, que tinha ficado em silêncio durante a pintura, começou a tocar suavemente novamente. Mas agora sua música parecia complementar a obra de arte em vez de competir com ela. A noite tinha se transformado de uma humilhação planejada em uma inauguração de arte improvisada, com Charles relegado ao papel de patrono involuntário. Charles se retirou para um canto tranquilo de seu salão de baile, observando a cena se desenrolar com crescente descrença. O copo de cristal em sua mão serviu como um ancoradouro ou enquanto seu mundo mudava sob seus pés. Ele observou seus convidados, COR, gerentes de fundos de hedge, elites sociais, aglomerando-se em torno da pintura de Clara como estudantes de arte em um museu, apontando detalhes uns aos outros, discutindo técnica e significado com nova experiência. A realidade do que ele tentou fazer começou a afundar. Ele havia planejado humilhar essa mulher para seu entretenimento, para torná-la um espetáculo. Em vez disso, ela se revelou uma artista de talento extraordinário. Ao fazê-lo, expôs seus próprios preconceitos e crueldade. A ironia parecia um peso físico em seu peito. Memórias de entretenimento semelhantes que ele havia organizado ao longo dos anos começaram a surgir, cada um agora lançando uma luz dura sobre seu caráter. Quantos outros talentos ele havia ignorado? Quantas pessoas ele havia dispensado com base em seu uniforme ou posição? As perguntas o deixaram desconfortável de uma forma que era totalmente nova para ele. Enquanto isso, Clara se viu no centro de uma multidão crescente de admiradores. A dona da galeria, Patricia Bennett, da prestigiosa Bennett Gallery em Chelsea, finalmente conseguiu chegar à frente. "Minha querida", disse Patricia, colocando seu cartão na mão de Clara, "precisamos discutir seu futuro. A temporada de outono está se aproximando e tenho uma vaga repentina na minha agenda." Ela olhou significativamente para a pintura. Sua perspectiva sobre classe e trabalho ressoaria poderosamente com nossos colecionadores. Vitor Hyde entrou na conversa, seu caderno de crítica ainda em mãos. A Bennett Gallery seria um excelente começo, ele concordou. Mas também devemos considerar as implicações mais amplas. Seu trabalho fala sobre os diálogos sociais atuais de uma forma que parece oportuna e atemporal. Clara segurou o cartão de visita cuidadosamente, sua mente acelerada. Depois de anos pintando em segredo, espremendo a arte nas margens de sua vida, as oportunidades estavam aparecendo de repente. Mas elas vinham com complicações. Ela olhou para Charles, que estava sozinho agora, sua multidão habitual de bajuladores atraídos por sua arte. A noite tinha se transformado em algo como um sonho. Garçons com quem ela trabalhava há anos agora serviam champanhe. Convidados que antes a olhavam como vidro agora se apegavam a cada palavra sua sobre técnica e inspiração.
A dinâmica de poder tinha se invertido tão completamente que parecia quase vertiginosa. Deveríamos discutir representação. Outra voz entrou na conversa. Um negociante de arte conhecido por lançar novos talentos. Seu trabalho tem uma crueza que o mercado anseia agora. E a história, acrescentou outra pessoa. Uma empregada se tornando uma artista brilhante. A imprensa vai adorar. Clara estremeceu levemente com o último comentário. Ela não era uma história. Ela era uma pessoa que sempre foi uma artista, independentemente de como ganhava a vida. A ideia de se tornar uma novidade, de ter sua arte valorizada em parte por causa do espetáculo de sua descoberta, a deixou desconfortável. Olhando ao redor da sala, ela avistou Marie, que estava perto das portas da cozinha observando a cena se desenrolar. A expressão de sua amiga era uma mistura de orgulho e preocupação. Ambos sabiam que aceitar essas oportunidades significaria entrar em um mundo que, até esta noite, os tratava como invisíveis. Charles finalmente saiu do seu canto, aproximando-se de Clara com uma hesitação incomum. A confiança habitual desapareceu de seu passo. Ele parou a alguns metros de distância, parecendo inseguro sobre como preencher a lacuna entre eles, não apenas a distância física, mas o abismo moral que suas ações criaram. Senhorita Johnson, ele começou, então parou, procurando por palavras que não soassem vazias. A sala ficou em silêncio, sentindo um momento de significância. Clara se virou para encará-lo, ainda segurando o cartão de visita de Patricia Bennett. A escolha diante dela era complexa. Ela poderia aceitar as oportunidades oferecidas, sabendo que vinham em parte de pessoas que estavam prontas para rir dela uma hora atrás. Ela poderia ir embora, mantendo sua dignidade, mas possivelmente sacrificando sua chance de seguir sua arte profissionalmente. Ela poderia encontrar um meio termo, uma maneira de realizar seus sonhos sem comprometer seus princípios. Patricia Bennett falou novamente, sua voz gentil, mas urgente. Você deve entender, talento como o seu não aparece com frequência. O que quer que você decida fazer, não deixe esse momento passar. Clara olhou para suas mãos, ainda manchadas com óleos caros dos materiais de arte de Charles. As mesmas mãos que limparam sua casa por anos acabaram de criar algo que transformou a forma como todas essas pessoas a viam. A questão era, como ela se veria depois da decisão daquela noite. Victor Hyde se afastou da multidão animada de galeristas e negociantes, levando Clara para o lado com uma gentileza paternal que contrastava fortemente com sua reputação de honestidade brutal em suas avaliações. Ande comigo um momento, ele disse, guiando-a em direção à pintura, onde eles poderiam falar mais privadamente. Antes de tomar qualquer decisão, quero que você entenda uma coisa. Ele gesticulou para a obra de arte. Isso não é apenas habilidade técnica, embora você tenha isso em abundância. O que você criou aqui é a verdade contada por meio da arte, e isso é consideravelmente mais raro. Clara ouviu, ainda usando seu uniforme, ainda suportando o peso do chicote emocional da noite. Os olhos do crítico eram gentis, mas sérios enquanto ele continuava. Eu vi inúmeros artistas serem consumidos pelo mercado. Ele disse, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Eles começam com algo real para dizer, mas isso se perde na pressa pelo sucesso. Você tem algo genuíno. Não deixe ninguém transformar isso em uma mercadoria. Ele puxou um cartão de visita diferente. Não do tipo brilhante que os revendedores estavam distribuindo, mas um simples com apenas seu nome e número. Não estou tentando representá-lo ou lucrar com você. Mas se você precisar de alguém para conversar que entenda este mundo, alguém que possa ajudá-lo a navegar sem se perder, me ligue. Enquanto isso, Charles havia se retirado para seu escritório, aparentemente para atender um telefonema importante, mas na verdade para reunir seus pensamentos. A sala com painéis de madeira sempre foi seu santuário, mas esta noite, mesmo ali, ele se sentia inquieto. Ele estava diante de um roto em sua parede, uma pintura que ele havia comprado principalmente como um investimento, e pela primeira vez realmente olhou para ele, tentando ver além de seu valor monetário. Aporta se abriu suavemente, e se o mordomo Harrison entrou. Senhor, os convidados estão perguntando por você. Ele hesitou, então continuou com seu profissionalismo habitual. A senhorita Johnson recebeu várias ofertas sérias de galerias. Charles assentiu distraidamente,
ainda olhando para o rosto. Harrison, há quanto tempo Clara trabalha para nós? 5 anos, senhor. E em todo esse tempo, você sabia que ela podia pintar assim? A pausa de Harrison foi quase imperceptível. Senhor, há muitas coisas que não sabemos sobre as pessoas que trabalham para nós. Raramente perguntamos. A simples observação atingiu Charles como um golpe físico. Ele pensou em todas as vezes em que passou por Clara nos corredores sem realmente vê-la, todas as vezes em que deu ordens sem considerar a pessoa que as recebia. De volta ao salão de baile, Clara estava tendo uma conversa tranquila com Marie em um canto. Eu não confio nisso, Marie estava dizendo. Essas pessoas, elas estavam rindo de você uma hora atrás. Agora elas querem te tornar famosa. Eu sei, Clara respondeu, observando a multidão ainda reunida em torno de sua pintura. Mas não é isso que eu sempre quis, uma chance de ser uma artista. Você sempre foi uma artista, Marie a corrigiu. A questão é, em quais termos você vai perseguir isso? Charles saiu de seu escritório, parecendo de alguma forma mais incerto e mais humano do que ele tinha estado a noite toda. Ele se aproximou de Clara lentamente, ciente dos olhos atentos de seus convidados. A dinâmica de poder usual entre empregador e empregado tinha sido quebrada, deixando algo indefinido em seu lugar. Senhorita Dawson, ele começou, então parou. Clara, podemos falar em particular por um momento. Clara trocou um olhar com Marie, que apertou sua mão em apoio antes de entrar. Victor Hyde observava de perto, sua expressão cuidadosamente neutra, mas atenta. Em um canto silencioso do salão de baile, Charlie se esforçou para encontrar as palavras certas. Eu lhe devo um pedido de desculpas, ele finalmente disse, as palavras saindo rígidas, mas sinceras. O que planejei esta noite foi cruel. Eu não vi você, quero dizer, realmente vi você. E essa foi minha falha. Clara o olhou cuidadosamente, notando o quão diferente ele parecia agora, menos um milionário imperioso e mais um homem confrontando seus próprios preconceitos. Por que você fez isso? Ela perguntou simplesmente. A pergunta pairou entre eles, forçando Charles a confrontar motivações que ele nunca havia examinado antes. A resposta determinaria se esta noite representava uma oportunidade genuína de mudança ou apenas outro espetáculo da sociedade que seria esquecido pela manhã. Charles respirou fundo, visivelmente lutando com sua resposta. O polimento usual havia desaparecido de seu comportamento, deixando algo cru e incerto em seu lugar. Eu fiz isso porque eu podia, ele finalmente admitiu, sua voz baixa. Porque durante anos, eu fui capaz de tratar as pessoas como adereços no meu próprio entretenimento. E ninguém nunca. Ele gesticulou em direção à pintura. Ninguém nunca me mostrou quem elas realmente eram. A honestidade foi inesperada, e Clara se viu estudando seu rosto, vendo, talvez pela primeira vez, o homem por trás da fachada milionária. O salão de baile continuou a zumbir com atividade ao redor deles, mas eles estavam em um bolso de tensão silenciosa. Charles endireitou os ombros, parecendo tomar uma decisão. Eu quero patrocinar sua primeira exposição, ele anunciou. Não na galeria de outra pessoa, aqui, na minha casa. Transforme este espaço que era para humilhá-lo em sua estreia como artista. A oferta pairou no ar entre eles. Vários convidados próximos, ouvindo, murmuraram com aprovação ao que viram como um gesto generoso de redenção. Mas Clara notou algo que eles não notaram, um leve tremor na mão de Charles, a incerteza em seus olhos. Isso não era apenas sobre redenção, era sobre transformação. Uma exposição. Clara repetiu, ganhando tempo para pensar. Sua mente correu pelas implicações. O mesmo espaço onde ela havia limpado o chão e servido bebida se tornaria sua galeria. A simetria era poderosa, mas era fortalecedora ou meramente irônica. Victor Hyde, que havia se aproximado, levantou uma sobrancelha. Ele tinha visto política do mundo da arte o suficiente para reconhecer tanto a oportunidade quanto a armadilha potencial na oferta de Charles. Uma proposta interessante, ele comentou cuidadosamente. Embora uma que precisaria de termos claros sobre controle artístico e apresentação. Clara olhou ao redor do salão de baile ornamentado, vendo com novos olhos. O espaço que sempre a fez se sentir pequena e invisível poderia se tornar algo completamente diferente. Mas ainda havia algo assegurando,
uma dúvida incômoda sobre as verdadeiras motivações de Charles. Por quê? Ela perguntou diretamente. Por que oferecer isso agora? Charles estremeceu ligeiramente com a franqueza de sua pergunta. Os convidados próximos se inclinaram, ansiosos para testemunhar esse confronto incomum entre empregador e empregado, artista e cliente. Por quê? Ele começou, então fez uma pausa, parecendo rejeitar sua primeira resposta praticada. Porque eu preciso fazer melhor. Ser melhor. Ele gesticulou para a pintura dela. Você nos mostrou algo hoje à noite. Não apenas seu talento, mas nossa própria cegueira. Não posso desfazer o que planejei fazer, mas posso tentar consertar. Patricia Bennett da Galeria Chelsea interrompeu, sua voz afiada com preocupação. Clara, querida, pense com cuidado. Uma estreia adequada na galeria lhe daria independência. Esse arranjo pode ser complicado. A sala pareceu prender a respiração, esperando pela resposta de Clara. Ela sentiu o peso do momento, não apenas por sua carreira como artista, mas por tudo que representava sobre poder, oportunidade e redenção. Marie apareceu ao seu lado, uma presença silenciosa, mas firme. O que quer que você decida, ela sussurrou, decida por você mesma, não por eles. Sua RDS carregava o peso de anos de experiências compartilhadas, de assistir os ricos jogarem seus jogos com a vida de outras pessoas. Clara olhou para sua pintura, as mãos orgulhosas e cansadas segurando o uniforme, o amanhecer raiando sobre a cidade. Ela havia pintado a verdade esta noite, e agora precisava vivê-la. Mas algo ainda parecia não resolvido, uma peça do quebra-cabeça que ela não conseguia ver direito. Antes de responder, ela disse a Charles, sua voz firme, preciso saber uma coisa. O que fez você me escolher para o entretenimento desta noite? Deve ter havido um motivo. A pergunta pareceu pegar Charles desprevenido. Um lampejo de algo, reconhecimento, medo, cruzou seu rosto. Atrás de Clara, Marie se mexeu desconfortavelmente, como se soubesse algo sobre isso que Clara não sabia. A tensão na sala aumentou mais um pouco enquanto todos esperavam pela resposta de Charles. A resposta, Clara sentiu, determinaria muito mais do que apenas o destino de sua primeira exposição. O silêncio se estendeu entre eles até que Charles finalmente falou. Eu escolhi você porque te vi desenhando uma vez, durante seu intervalo de almoço. Você estava tão absorto nisso, tão livre. Isso me deixou desconfortável, ver esse tipo de paixão em alguém que eu. Ele lutou com as palavras, alguém que eu tinha relegado ao segundo plano da minha vida. Clara absorveu essa revelação, lembrando daqueles preciosos momentos roubados com seu caderno de esboços. Ela pensou que tinha sido tão cuidadosa, tão reservada com sua arte. A ideia de que ele a tinha visto, tinha ficado perturbado com sua humanidade o suficiente para querer zombar dela. Mudou algo em sua compreensão da noite. Eu aceito, ela disse finalmente, sua voz clara e firme. As palavras causaram um rebuliço na sala, mas ela não tinha terminado. Mas com condições. Charles assentiu, alívio e ansiedade guerreando em seu rosto. Claro, o que você precisar. Primeiro, a exposição será uma vitrine para outros talentos ocultos também. Sei que não sou a única que tem sonhos além do uniforme. Marie canta. James da manutenção escreve poetry. Sarah da cozinha faz esculturas. Um murmúrio percorreu a multidão. O que havia começado como a descoberta de um artista estava se expandindo para algo maior, mais revolucionário. Charles piscou, claramente surpreso com essa reviravolta inesperada. Segundo, Clara continuou, ficando mais confiante, todos os lucros das vendas irão para um fundo de educação artística para trabalhadores de serviços e seus filhos. Ela fez uma pausa e acrescentou, e você vai igualar cada dólar. Os olhos de Victor Hyde brilharam com aprovação. Ele já estava compondo a revisão em sua cabeça, não apenas da arte, mas deste momento de reforma social disfarçado de inauguração de galeria. Charles absorveu essas condições, e algo mudou em sua expressão, um tipo de respeito que não tinha nada a ver com o talento dela e tudo a ver com seu caráter. Concordo, ele disse simplesmente, para ambas as condições. As próximas semanas passaram em um borrão de preparação. Clara continuou suas tarefas regulares, mas agora passava as noites fazendo a curadoria da exposição.
O salão de baile foi transformado em um espaço de galeria adequado, com a prática de canto de Marie ecoando pelos corredores e a poesia de James sendo composta para a exibição junto com as artes visuais. Charles, fiel à sua palavra, se jogou no projeto com humildade inesperada. Ele aprendeu os nomes de cada membro da equipe, ouviu suas histórias, seus sonhos. O homem que havia planejado zombar das aspirações artísticas de uma empregada se viu levado às lágrimas pelo soneto de um zelador sobre sua mãe imigrante. Clara trabalhou em novas peças para a exposição, mas insistiu em manter a pintura daquela primeira noite como peça central. Foi onde tudo mudou. Ela explicou a Victor Hyde, que se tornou um visitante frequente e conselheiro não oficial. Não apenas para mim, mas para todos nós. A preparação não foi isenta de tensões. Alguns do círculo social de Charles se afastaram, desconfortáveis com a dinâmica de mudança. Outros tentaram capitalizar isso, de repente reivindicando interesses de longa data em justiça social e as artes. Patricia Bennett da Galeria Chelsea continuou a alertar Clara sobre manter sua independência, embora seus avisos agora parecessem mais preocupados do que competitivos. Uma noite, enquanto Clara dirigia a instalação de iluminação para a exposição, ela encontrou Charles parado diante de sua pintura original, estudando-a com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Eu continuo vendo coisas novas nela, ele disse sem se virar. Coisas sobre dignidade, sobre valor, sobre o quão cegos podemos ser para a beleza bem na nossa frente. Ele fez uma pausa. Sobre o quanto custa para uma pessoa usar um uniforme que faz os outros a verem como invisível. Clara se juntou a ele na contemplação da pintura. O uniforme não nos torna invisíveis, ela corrigiu gentilmente. A maneira como as pessoas escolhem nos ver, sim. A exposição estava marcada para abrir em 2 dias. Comunicados à imprensa foram enviados, convites distribuídos. Mas, diferentemente da festa original, essa lista de convidados incluía não apenas os ricos e influentes, mas também os porteiros, empregadas domésticas, cozinheiros e trabalhadores de manutenção de prédios por toda a cidade. A arte seria mostrada, músicas seriam cantadas, poesia seria lida. No entanto, mesmo com a excitação aumentando, Clara não conseguia se livrar de uma sensação incômoda de que ainda havia algo que ela não sabia. Algo na maneira como Marie às vezes olhava para Charles. Algo na maneira como ele ocasionalmente parecia estar carregando uma culpa mais pesada do que a humilhação planejada de uma noite poderia explicar. A abertura da exposição transformou a mansão de Charles em algo totalmente novo. A arte preenchia cada canto. As pinturas de Clara, a poesia de James montada em molduras elegantes, as esculturas de Sarah captando a luz de lustres de cristal. Em uma sala, a voz de Marie soou através de uma área que trouxe lágrimas aos olhos dos críticos musicais profissionais que tinham vindo para avaliar a parte arte. E da noite, a multidão era diferente de tudo que a mansão já tinha visto. Colecionadores ricos em roupas de grife se misturavam com trabalhadores de manutenção fora de serviço. Proprietários de galerias conversavam com a equipe da cozinha sobre técnica e inspiração. Os uniformes que geralmente definiam limites foram tirados para a noite, deixando apenas as pessoas compartilhando suas paixões. A pintura original de Clara dominava a parede central do salão de baile. Ao longo da noite, ela notou que as pessoas retornavam a ela repetidamente, encontrando novos detalhes, novos significados. Victor Hyde havia escrito uma crítica poderosa que já estava gerando burburinho no mundo da arte, elogiando não apenas a habilidade técnica, mas o ato revolucionário de transformar um momento de humilhação intencional em um triunfo da dignidade humana. Charles se movia pela multidão de forma diferente agora. O anfitrião performático das festas anteriores se foi, substituído por alguém mais genuíno, embora menos seguro. Ele ouvia mais do que falava e, quando falava, era com uma humildade que surpreendia seus velhos conhecidos. O melhor investimento que já fiz, disse ele a um grupo de colegas empresários que questionavam seu financiamento do programa de artes, foi aprender a ver as pessoas que passei anos ignorando. No entanto, por trás do sucesso e da celebração, a tensão estava aumentando. Marie estava agindo cada vez mais agitada conforme a noite avançava. Clara pegou sua amiga observando Charles com uma expressão que misturava raiva com algo como pena. Tem algo que você precisa saber, Marie disse finalmente, puxando Clara para um corredor silencioso. Suas mãos se torceram nervosamente.
É sobre Charles. Sobre por que ele realmente escolheu você naquela noite. Clara sentiu um arrepio apesar do calor da casa lotada. O que você quer dizer? Marie olhou ao redor para garantir que estavam sozinhas. Lembra quando você me contou sobre sua mãe? Como ela costumava limpar casas para apoiar suas aulas de arte quando você era jovem? Clara assentiu, sem saber para onde isso estava indo. Sua mãe tinha trabalhado em vários empregos para apoiar o talento artístico inicial de Clara, até o acidente que forçou Clara a abandonar a escola de arte e começar a trabalhar sozinha. Uma dessas casas, Marie continuou no Ed, sua voz ficando mais baixa, foi a primeira mansão de Charles, quando ele estava apenas começando a ganhar dinheiro. As implicações começaram a surgir em Clara, mas Marie não tinha terminado. Houve um incidente, Marie disse, as palavras saindo mais rápido agora, como se ela precisasse dizê-las antes que perdesse a coragem. Sua mãe caiu em um piso recém-encerado. Ela estava gravemente ferida. Charles, ele poderia ter ajudado com as contas médicas, poderia ter se certificado de que ela seria cuidada. Em vez disso, ele fez seus advogados se certificarem de que ele não seria responsabilizado. Eles ameaçaram processar novamente se ela fizesse qualquer reivindicação. Clara sentiu a sala girar ligeiramente. Ela agarrou a parede para se apoiar, as memórias inundando de volta, a dor de sua mãe, as contas crescentes, os sonhos de uma escola de arte se esvaindo. Como você sabe disso? Eu também trabalhei lá, naquela época, Marie admitiu. Eu vi acontecer. Quando comecei a trabalhar aqui anos depois e conheci você, não conseguia acreditar na coincidência. Eu queria te contar há tanto tempo, mas... Ela parou, parecendo miserável. E Charles? A voz de Clara era quase um sussurro. Ele sabe. Marie assentiu lentamente. Ele descobriu um dia antes da festa. Eu o vi olhando registros antigos de funcionários. É por isso que ele... Ela não conseguiu terminar a frase. A revelação atingiu Clara como um golpe físico. A festa, a tentativa de humilhação, não tinha sido uma crueldade aleatória. Tinha sido direcionada, talvez nascida de sua própria consciência culpada, uma maneira de provar a si mesmo que ela estava abaixo dele, que o que ele tinha feito com sua família tinha sido justificado. Na galeria principal, aplausos irromperam quando outra das canções de Marie terminou. A celebração continuou, alheia à verdade se desenrolando no corredor silencioso. Clara podia ouvir a voz de Charles à distância, falando sobre transformação e segundas chances. Ela olhou de volta para o salão de baile, onde sua pintura estava pendurada, a pintura que tinha começado tudo, que parecia transformar Charles, que tinha aberto portas para tantos outros. Agora ela tinha que decidir. Sua transformação foi genuína ou apenas mais uma performance? E o que ela faria com esse novo conhecimento? Os sons da exposição bem-sucedida pareciam distantes agora enquanto Clara processava a revelação de Marie. A verdade lançou tudo sob uma nova luz, a escolha de Charles de humilhá-la, sua transformação subsequente, até mesmo seu generoso patrocínio ao programa de artes. Cada ato de redenção agora parecia contaminado por essa história oculta. Sem formar totalmente a decisão, Clara se viu movendo-se pela multidão em direção a Charles. Ele estava no meio de uma entrevista com um repórter cultural, discutindo seu novo compromisso de apoiar as artes entre as comunidades da classe trabalhadora. As palavras, que pareciam sinceras apenas algumas horas atrás, agora soavam vazias nos ouvidos de Clara. Charles, ela interrompeu, sua voz firme apesar de sua turbulência interna. Precisamos conversar. Agora. A repórter percebeu a tensão em sua voz e levantou seu gravador mais alto, sentindo uma história além da narrativa agradável da noite. Charles viu algo na expressão de Clara que o fez empalidecer ligeiramente. Claro, ele disse, desculpando-se da entrevista. Mas Clara balançou a cabeça. Não, aqui, na frente de todos. Sua voz ecoou pela sala, fazendo com que as conversas se transformassem em silêncio. Conte a ele sobre minha mãe. A cor sumiu do rosto de Charles. Ao redor deles, a multidão se reuniu, atraída pela mudança dramática na atmosfera. Victor Hyde se aproximou, seu instinto de crítico lhe dizendo que essa era a verdadeira história da noite. Clara, por favor, Charles começou, mas ela o interrompeu. Conte a eles como você sabia exatamente quem eu era quando planejou me humilhar naquela festa.
Conte a eles sobre o acidente, sobre seus advogados, sobre uma mulher que limpou seu chão e foi descartada quando não era mais útil. O silêncio na sala era absoluto agora. Marie estava na borda da multidão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os outros membros da equipe doméstica que se tornaram artistas para o evento Ingo observou com uma mistura de medo e esperança. Medo por Clara, esperança de que a verdade finalmente fosse dita nessas salas onde eles a engoliram por tanto tempo. Charles olhou ao redor para os rostos que o observavam, os clientes ricos, os críticos, os trabalhadores. Por um momento, ele pareceu considerar tentar manter o controle da situação. Então seus ombros caíram. Sim, ele disse, sua voz falhando. Eu reconheci seu nome quando revisei os arquivos da equipe. Sua mãe, ela foi ferida na minha casa. Eu poderia ter ajudado. Em vez disso, eu a tratei como um fardo a ser administrado. Ele olhou diretamente para Clara. Quando vi seu talento, isso me lembrou de tudo o que ela sacrificou para apoiar sua arte. Tudo o que eu tirei de você. E eu não conseguia suportar. Então eu tentei provar que você estava abaixo de mim, que o que eu fiz era justificado. A admissão pairou no ar. Os repórteres presentes estavam rabiscando freneticamente. Os clientes ricos se remexeram desconfortavelmente, talvez vendo reflexos de seus próprios pecados não reconhecidos. Mas Clara não tinha terminado. Ela caminhou até sua pintura, a que havia começado tudo, e parou diante dela. Esta pintura não é apenas sobre dignidade no trabalho ou talentos ocultos, ela disse. É sobre ver as pessoas. Realmente verás. Mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando nos força a confrontar nossos próprios fracassos. Ela se virou para Charles. Você falou sobre transformação esta noite. Sobre se tornar melhor. Mas a mudança real não começa com grandes gestos ou programas de caridade. Começa com o enfrentamento da verdade sobre quem fomos e o que fizemos. Charles deu um passo à frente, lágrimas agora visíveis em seus olhos. Você está certo, ele disse, sua voz ecoando claramente pela sala silenciosa. E eu preciso fazer mais do que me desculpar. Eu preciso consertar isso. Ele se virou para se dirigir a toda a reunião. Começando hoje à noite, estou estabelecendo um programa de bolsa integral para estudantes de arte que tiveram que abandonar seus estudos devido a dificuldades financeiras. E o primeiro beneficiário. Ele olhou para Clara. Será escolhido por alguém que entende exatamente o que essa perda significa. A sala irrompeu em murmúrios e aplausos dispersos, mas Clara levantou a mão. Isso é um começo, ela disse. Mas isso não é só sobre mim ou minha mãe. Isso é sobre cada pessoa que foi tratada como invisível, cada sonho que foi descartado, cada talento que foi enterrado porque alguém decidiu que pertencíamos ao fundo de suas vidas. Ela olhou ao redor para seus colegas de equipe, para Marie, para James, para Sarah, todos os quais compartilharam sua arte esta noite. Mudança real significa entender que as pessoas que servem suas bebidas esta noite podem ser poetas. Que a mulher que limpa sua casa pode ser uma pintora. Que o homem que cuida do seu jardim pode ser um escultor. E que sua arte, seus sonhos, sua humanidade são tão valiosos quanto os de qualquer outra pessoa nesta sala. A verdade pairava no ar, desconfortável, mas transformadora. Charles estava ali, publicamente despojado de sua fachada cuidadosamente construída, finalmente se vendo completamente. E naquele momento de completa honestidade, algo genuíno poderia começar. A exposição que começou como uma tentativa de humilhação, se transformou em uma celebração de talento oculto e finalmente evoluiu para um momento de verdade, tornou-se algo completamente diferente, um começo. Não apenas para Clara e Charles, mas para todos que já foram invisíveis, esperando para serem vistos. O fim.